Olá, aqui é o Paulo Farias e eu sou o CIO na nuvem. E no vídeo de hoje você vai aprender o que é o RPA, essa tecnologia que já está mudando a maneira de se fazer contabilidade em vários escritórios. Não, fica tranquilo que eu não vou falar sobre recibo de pagamento autônomo. Afinal de contas, esse aqui é um blog de tecnologia e otimização de processos. Por isso, o RPA que eu me refiro vem da sigla Robot Process Automation, ou automação de processos através de robôs. Já lhe aviso também que você não corre o risco de chegar amanhã no seu escritório e encontrar um robô na sua cadeira, daqueles filmes de ficção com braços, pernas e voz metálica. Não é desse robô que eu vou falar aqui, mas sim, você já sabe que muitas cadeiras podem desaparecer nos próximos anos dos escritórios por conta de tecnologias exatamente como o RPA e também a IA, a inteligência artificial. Ficou curioso? Quer saber mais? Então fica comigo aí até o final que eu vou explicar tudo sobre RPA, vou falar dos benefícios, vou mostrar um exemplo prático, tudo para que você tenha já essa primeira visão aí do que é o RPA e já comece aí a olhar para a sua empresa e identificar os primeiros processos candidatos a uma automatização através de RPA. E o que é então essa tal de RPA? Bom, como eu já disse, RPA significa automação de processos através de robôs. E o que são esses robôs então? Robôs são, na verdade, algoritmos que imitam o comportamento humano no escritório. Qualquer atividade realizada por uma pessoa no escritório que envolva a interação com um computador para produzir um determinado resultado e que não exija intuição, não exija resolução de processos, de problemas complexos e que seja repetível, pode ser então codificada para ser executada por um robô. Isso é feito através de programas, são softwares especiais chamados programas de RPA, onde você exatamente vai definir qual é aquele passo a passo que o robô vai executar. E então eu trouxe aqui algumas ações que podem ser executadas por um robô, para você entender como isso funciona. Ele pode, por exemplo, abrir um e-mail e coletar um anexo que está no documento. Ele pode mover os documentos para uma pasta. Ele pode logar em um sistema, seja na rede ou seja através da internet. Para quê? Para coletar informações, onde ele vai pegar essas informações e incluir em outro sistema, por exemplo. Ou ele vai pegar essas informações e gravar no banco de dados. Ele também pode coletar informações no banco de dados e gerar um relatório. Tudo que você possa ensinar ele ali, seguindo um passo a passo, que é repetível, pode ser codificado como um robô do tipo RPA. Bom, agora que você já sabe o que é o RPA, eu lhe convido a fazer uma reflexão sobre por que as empresas precisam investir na automatização de processos. Afinal de contas, as empresas, todas elas, já usam algum tipo de solução e às vezes vários sistemas. É exatamente aí que está o problema. Com o aumento da demanda de ordem legal, nós fomos obrigados a utilizar diversas soluções, diversas tecnologias diferentes. Então passamos o dia nos computadores ou no smartphone usando ferramentas que na maioria das vezes não conversam entre si, não estão integradas. Então isso significa que o profissional típico do escritório acabou se transformando numa espécie de interface. Ele tira a informação de um lugar para colocar em outro e assim por diante. Nessa interação entre sistemas é exatamente onde está a ineficiência. Normalmente é onde está o trabalho que é repetitivo, que é burocrático, é um trabalho de digitação, um trabalho de conferência, trabalho de simplesmente de entrar no sistema, recuperar uma informação para depois colocar em outro. Esse tipo de tarefa é onde está exatamente a ineficiência e onde o RPA pode ser uma boa solução para aumentar a eficiência. E por onde então você vai começar o seu processo, o seu projeto de automatização através de RPA? Bom, como toda nova tecnologia, o ideal é que você comece com um projeto piloto. E o primeiro passo aí será você identificar o processo mais adequado para esse piloto. E aí vão 4 características que esse processo deve ter. Em primeiro lugar, deve ser um processo repetível, um processo que ocorre diversas vezes, de preferência muitas vezes. Em segundo lugar, que ele seja padronizado. Sempre que ele ocorre da mesma forma. Em terceiro lugar,
um processo que envolve interação com aplicativos. E, em quarto, que ele siga regras simples para a tomada de decisão. O que não pode ter nesse processo? Ele não pode ser um processo que envolva intuição, julgamento ou resolução de problemas complexos, que aí são mais adequados realmente para serem executados por seres humanos. Vamos então agora ver uma aplicação prática do RPA, que é de um robô fazendo uma atividade que normalmente seria feita por um profissional do escritório. Então, numa situação prática, um cliente envia um arquivo OFX do extrato dele e algum profissional precisa lá pegar aquele arquivo e importar para dentro de um sistema. Então, o robô ele pode exatamente fazer isso de uma forma mais rápida e mais eficiente. Dá uma olhada aqui nesse fluxo aqui ao lado, que seria o fluxo que o robô executaria. Então, ele acorda a cada 10 minutos, ele verifica se tem um arquivo novo, se tem um arquivo ele vai checar já se o arquivo é do tipo OFX, se não tiver ele já sinaliza que foi um erro, o arquivo está errado, se o arquivo está certo ele vai logar no sistema com as credenciais, vai acessar a função, vai logar no site correto de acordo com o cliente que enviou, importa aquele movimento, ele vai também verificar o log para ver se houve algum erro, se houve algum erro ele já informa também alguém responsável e então vai finalizar o processo. Então, imagine que isso sendo feito por um robô tem várias vantagens. Primeiro, isso é mais rápido. Segundo, que ele vai seguir esse procedimento todas as vezes. Por exemplo, o profissional talvez esqueça de checar o log. Então, pode ocorrer algum erro e a pessoa não ser notificada e algum lançamento ficar fora do ar. Além disso, esse robô ele pode continuar aprendendo. Então, uma segunda versão, imagina que a gente vai ensinar ele a ele ir direto no banco e já coletar a informação do OFX. Então, elimina a etapa do próprio cliente ter que enviar esse arquivo. Imaginemos também que numa terceira versão, esse robô agora seja capaz de, após a importação do arquivo, ele mesmo ir lá e fazer a conciliação, ou seja, ele vai pegar alguns documentos lá que foram enviados pelo cliente e vai conferir com os lançamentos do extrato e já vai fazer a conciliação. Então a gente pode ter um processo que vai evoluindo em ciclos e vai aumentando a eficiência, fazendo mais rápido, fazendo com menos erros e também de forma mais barata. Resumindo então, o RPA são robôs que imitam o comportamento humano para que você aumente a eficiência em alguns pontos do seu processo, sem precisar fazer grandes investimentos na mudança de softwares ou no treinamento ou na mudança de procedimentos internos. E para finalizar, eu vou destacar 4 benefícios do RPA que vão além da redução de custos. Em primeiro lugar, uma maior velocidade. Os robôs trabalham 24 horas por 7, eles não ficam doentes nem vão dormir. Então, eles são muito bons quando você precisa entregar rápido o seu processo e cumprir prazos. Em segundo lugar, maior flexibilidade, maior escalabilidade. Você consegue contratar mais robôs e desligar os robôs dependendo da demanda durante o mês. Em terceiro lugar, ele aumenta a moral da equipe. Afinal de contas, ele vai fazer os trabalhos chatos, repetitivos, deixando aí para a equipe os trabalhos mais desafiadores. Por último, eles oferecem também maior rastreabilidade. O robô ele pode ser programado para gravar todo o passo a passo, as evidências de todo o passo a passo que ele executar. Isso vai ser bom, né, para se você precisar de compliance, né, precisar de auditoria e precisar de evidências no seu processo. Ok? Espero que tenha gostado. Aí, se ficou com dúvidas, manda aqui pra gente. Terei o maior prazer em respondê-las. E a gente se vê novamente, claro, no nosso próximo vídeo. Tchau!